No código do tempo, o mercado se move entre medo e ganância, quem entende resolve. Velas acendem, narrativas vão, mas o preço responde, a liquidez é razão. É risco calculado, visão estratégica, volatilidade é ruído, disciplina é métrica. Do macro on-chain, nada é aleatório, no caos do gráfico nasce o contraditório. Paradoxo cripto, análise diária do mercado cripto, sem hype, sem achismo, só leitura, contexto e decisão. Eu sou Oxy Will. Bem-vindo ao jogo. Bem-vindo ao jogo. Bem-vindo ao jogo. Bem-vindos ao Paradoxo Cripto. Eu sou o Rafael. E eu sou a Mariana. E o Paradoxo Cripto é criado pelo Oxwell. E olha, hoje, 23 de fevereiro de 2026, a gente tem um cenário nas telas que exige muita frieza. Muita frieza mesmo, porque o mercado acordou assim num estado de choque absoluto. Total. O nosso relatório de hoje traz um dado agressivo. O Bitcoin não só perdeu um momento, mas ele rompeu uma zona crítica. Caiu abaixo dos $65 mil. O que é uma barreira psicológica gigante. E o reflexo imediato disso, Rafael, tá lá no índice de medo e ganância, o Fear and Greed Index. Sim. Ele despencou para o nível 5 de uma forma muito violenta. Nível 5. É um negócio surreal de se ver na tela. Para quem acompanha o histórico, a gente precisa contextualizar o peso disso. O nível 5 marca um estado de medo extremo. Medo extremo. Isso. E ele só foi visitado 3 vezes na história desde que foi criado em 2018. É um cenário de caos total no sentimento. Exato. O preço do Bitcoin foi rejeitado e escorregou direto para a faixa dos 64.200, com uma facilidade que, sinceramente, assusta muito. É o pânico tomando o controle do volante. E sabe o que é mais interessante na análise de hoje? O estopim de toda essa queda? Ah, sim. Porque não veio de dentro do ecossistema cripto. Não foi uma falha de protocolo, um hack. O golpe veio direto do macro, do mercado tradicional mesmo. O catalisador, pelo que a gente vê no relatório, foi o anúncio do Donald Trump durante o fim de semana. Aumentando as tarifas globais. Exatamente. Ele elevou as tarifas de importação de 10% para 15%. E ele fez isso acionando a seção 122 do Trade Act de 1974. Isso logo depois do Suprema Corte derrubar aquelas medidas emergenciais anteriores, né? E aqui, Rafael, vale a gente lembrar que nós estamos analisando apenas a mecânica financeira do fato. Com certeza. Sem viés político. A gente está olhando para o impacto nos fluxos de capital. 100% neutro. E analisando essa mecânica, o impacto nos ativos de risco é imediato, Mariana. É uma lógica implacável. Como assim? Explica o passo a passo para o nosso ouvinte. Claro, quando os Estados Unidos impõem uma tarifa global de 15%, o mercado precifica um choque inflacionário na hora. Porque os produtos importados ficam mais caros. Exato. E se a inflação demora a ceder, a expectativa de que o Banco Central americano corte os juros vai por água abaixo. Juro alto por mais tempo fortalece muito o dólar. O famoso índice DXY, que mede a força do dólar contra outras moedas. Isso aí, o DXY dispara e um dólar forte é basicamente um veneno para os ativos de risco. O capital inteligente faz o movimento de fuga. Ele sai das criptomoedas, sai de cripto, sai de ações de tecnologia e corre para o porto seguro, que são os títulos do Tesouro americano. Rendimento alto e sem risco. Entendi. Então, para resumir de forma didática, é um enxugamento de liquidez clássico. Como o mercado cripto é a ponta mais volátil, ele é o primeiro a sofrer essa drenagem. Perfeito. E isso nos leva direto para os números frios da carnificina de hoje. O giro de preços das últimas 24 horas mostra exatamente essa fuga. O Bitcoin está operando na casa dos $64.942. Amargando uma queda de 4,4%, com um volume de 17,8 bilhões. E o Ethereum está acompanhando essa sangria com mais força ainda, cotado a $1.864. Uma correção de 5,5%. Quase 20 bilhões em volume no Ethereum. E quando a gente olha para o market cap total, Rafael, o valor de mercado perdeu quase 4% de ontem para hoje, caiu para 2,24 trilhões. E o detalhe é o volume, Mariana.
O volume de negociação disparou 42,16%. Isso é sinal claro de pânico. Tem muita gente vendendo ao mercado a qualquer preço. E no meio disso, o relatório cita a dominância do BTC, que bateu 58,2%. Rafael, toda vez que rola um pânico assim, essa palavra aparece. Traduz pra gente o que é essa dominância. Traduzo sim, Mariana. Imagina que todo o dinheiro investido no mercado cripto é um bolo gigante. Certo. É por isso que o banho de sangue nas moedas menores está sendo tão massivo hoje. Nossa, e como tá? A Solana tá caindo 9,1%, o token da Hyperliquid derretendo 9,8%, a Zcash perdendo 8,2%. É destruição de portfólio. E tem uma observação curiosa aqui no relatório que chega a ser irônica. Qual? As únicas coisas no verde hoje operando em alta são umas meme coins de baixíssima liquidez, tipo o TSLA Token e a Penguai. Cara, isso mostra bem a irracionalidade do dia. O institucional tá fugindo pro dólar e o especulador de varejo tá girando roleta no fundo da corretora. Exatamente isso. O que nos leva ao nosso primeiro debate principal sobre as notícias de hoje, a fuga institucional. Os ETFs. Isso. O relatório aponta uma saída de 3,8 bilhões de dólares dos ETFs de Bitcoin. Já são 5 semanas consecutivas de saques, a maior sequência desde fevereiro de 2025. E o ETF IBIT da BlackRock liderou isso com mais de 2 bilhões saindo. A minha pergunta é, Rafael, os institucionais estão abandonando o barco de vez? Olha, Mariana, o que acontece é que sem aquela força compradora constante dos ETFs, o mercado fica muito vulnerável. Os institucionais têm modelos macroeconômicos de longo prazo. Quando Trump fala em tarifa, eles apertam o botão de rebalanceamento. Eles reduzem o risco antes do varejo sequer acordar. Exato. 3,8 bilhões saindo tira a nossa rede de segurança. Sem o ETF comprando todo dia, qualquer notícia ruim joga o preço no chão. O que faz muito sentido e se conecta com o nosso segundo debate. Uma notícia que ajuda a afundar ainda mais o sentimento. As vendas do Vitalik. Isso. O criador do Ethereum. O relatório mostra que o Vitalik Buterin vendeu mais de 1.869 Ethers nos últimos 2 dias. O que dá uns 3,67 milhões de dólares. Somando com a venda anterior que ele fez, já bate quase 15 milhões. Rafael, isso alimenta uma narrativa muito pessimista para o Ethereum, né? Muito. É o que a gente chama de ótica destrutiva. O mercado já está caindo por causa da macroeconomia. Aí você entra no Twitter e vê o que o fundador da rede está mandando milhões para a corretora para vender. O investidor médio entra em pânico. Com certeza. E a grande ironia, Mariana, é que isso acontece bem hoje, 23 de fevereiro, que é o dia que começa a ETH Denver 2026, o maior festival da rede. Verdade. E aí fica o questionamento. Será que os anúncios de inovações e as atualizações lá da ETH Denver vão conseguir salvar o preço no curto prazo contra esse furacão macroeconômico? Sinceramente, acho difícil. Porque a galera que movimenta bilhões está olhando para o livro de ofertas e para a liquidez agora, não para uma atualização que vai sair ano que vem. E por falar em livro de ofertas, o terceiro debate do bloco é sobre a carnificina das liquidações. Nossa, esse dado é pesado. 458 milhões de dólares foram liquidados em 24 horas. Afetando mais de 136 mil traders. E o mais bizarro, 92% disso eram posições compradas, os longs, o pessoal apostando na alta. Rafael, pausa aqui. Muita gente que está ouvindo esbarra nesse termo. Explica de forma simples o que é uma liquidação. Explico sim. Imagina que você quer comprar muito Bitcoin, mas não tem dinheiro suficiente. A corretora te empresta o dinheiro como se fosse um cartão de crédito sem limite, baseado numa margem de garantia que você deixou lá. Certo, você se alavanca. Isso. Só que se o preço do Bitcoin começa a cair muito rápido, o valor da sua garantia não cobre mais o risco da corretora. Aí a corretora fecha sua posição à força. Ela vende o seu Bitcoin a mercado. Entendi.
E se todo mundo é liquidado ao mesmo tempo? Gera um efeito cascata. Uma avalanche de vendas automáticas que empurra o preço lá para o fundo, ignorando qualquer análise técnica. É a corretora se protegendo. É o mercado punindo a alavancagem excessiva, né? Exatamente isso. Se você está curtindo, curta, compartilhe e siga. Isso incentiva o Oxville a continuar produzindo. Bom, Mariana, agora a gente precisa colocar o chapéu de analista técnico e olhar para o gráfico diário do Bitcoin para entender o tamanho do buraco. Vamos lá, o que os dados mostram? A queda acumulada é gigantesca. A gente está falando de cerca de 49% de queda desde aquele topo histórico lá nos 126 mil dólares. 126.199, para ser exata. Isso. Isso se arrastou ao longo de 139 dias, sem nenhum rally de alívio consistente. O preço agora está abaixo de todas as médias móveis importantes, a de 20, 50, 100 e a de 200 dias. E perder a média de 200 dias é confirmação de tendência de baixa, né? Com certeza. E o RSI, o Índice de Força Relativa, está marcando 37,87. E o que isso significa na prática? Significa que a gente ainda não chegou no nível extremo de sobrevenda. Ou seja, tem espaço gráfico para cair mais. 24 dos 30 indicadores do nosso relatório estão gritando venda. E a cereja desse bolo indigesto, Rafael, é que os 65 mil dólares foram rompidos. Pois é, ali era uma região forte. Rafael, me ajuda com a tradução aqui. Quando a gente fala de suporte e resistência rompidos, qual é a melhor forma de visualizar isso? Imagina que o preço do Bitcoin está dentro de um prédio, Mariana. O suporte é o chão. É onde tem um monte de comprador acumulado tentando não deixar o preço cair para o andar de baixo. Tá, e a resistência? A resistência é o teto de vidro. É onde os vendedores ficam batendo e fazem o preço recuar toda vez que tenta subir. Certo, então os 65 mil eram o chão. Eram. A conclusão dolorosa de hoje é que esse chão quebrou. A gente caiu para o andar de baixo. Então agora, se o preço tentar subir, os 65 mil vão ser o teto de vidro, virou resistência. Entendi a analogia. E o novo chão que a gente vai testar agora, fica onde? Fica numa zona meio turva, ali entre os 64 mil e os 60 mil dólares. E o que piora testar esse novo chão é que tem uma pressão de venda adicional programada para essa semana, Rafael. Os token locks, né? Isso, o relatório aponta que mais de 317 milhões de dólares em tokens vão ser liberados essa semana. Projetos como Sui, Jupi, Graço. O pessoal das equipes desses projetos recebendo as moedas e provavelmente indo vender no mercado. Exato, é injetar muita oferta nova no mercado que já está totalmente frágil e sem demanda. É a tempestade perfeita. E isso nos obriga a desenhar os cenários para as próximas horas. Qual é o cenário base, o caminho mais provável agora? Pelo que o relatório indica, o esperado para as próximas 24 a 48 horas é a continuação dessa pressão de venda. Testando a região dos 63 a 64 mil. Exato, Rafael. O mercado precisa de tempo para digerir. Digerir tanto a nova tarifa de importação quanto esse volume absurdo de moedas novas sendo destravadas. Ficar de lado ali sangrando um pouco. Isso. Mas tem o risco principal, o cenário alternativo. O pior cenário, no caso. Se o novo chão ali dos 63 mil rachar de vez, a gente pode ver um mergulho direto, um flush. Direto para os 60 mil. Direto para os 60 mil. E abrindo um abismo até a região dos 55 a 58 mil dólares. E Mariana, tem um alerta vermelho no nosso relatório que meio que corrobora com esse risco de mergulho. Qual? O volume da Binance. Eles reportaram uma queda de 95% no volume do mercado spot. 95%? Sim, o mercado à vista está praticamente parado. Isso é um sintoma claro de que o varejo, o pequeno investidor, simplesmente abandonou o mercado. Cruzaram os braços? Exato. Quando tem pânico assim, geralmente o varejo entra, comprando fracionado para guardar, segurando um pouco a queda. Mas com o livro de ofertas vazio, qualquer venda institucional grande joga o preço lá para baixo muito rápido. Isso deixa tudo muito mais perigoso. Então, para o ouvinte que está acompanhando com a gente, o que é fundamental monitorar essa semana para tentar se antecipar? O primeiro ponto é o Twitter do Donald Trump, sem dúvida. Verdade, qualquer declaração nova lá, qualquer alívio na questão das tarifas pode fazer o mercado respirar rápido. E o segundo ponto, Mariana, o fluxo dos ETFs. A gente precisa ver se essa sangria dos fundos institucionais vai parar.
Se a saída de capital estancarem, é um sinal de que acharam fundo. Exato. E o terceiro ponto são as novidades lá da ETH Denver. Se sair alguma atualização tecnológica muito forte, talvez ajude a segurar um pouco a queda no ecossistema do Ethereum. Ótimo resumo. Mas, Rafael, antes da gente encerrar, tem um pensamento provocativo no final do nosso relatório que vale muito a pena trazer para o pessoal. Sobre o índice de medo. Isso. Se o Fear and Greed Index está na mínima histórica, no nível 5, a gente tem que olhar para a história. O que a história diz? Pergunta para o ouvinte refletir. Será que a gente está diante de uma oportunidade de compra geracional disfarçada de fim do mundo? Ou será que o mercado sofreu uma ruptura estrutural permanente com essas tarifas? Fica o questionamento. De qualquer forma, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente no meio desse dia sangrento. É fundamental manter a cabeça fria. Muito obrigado pela companhia e lembrando que esse foi o Paradoxo Cripto, criado pelo Oxwheel. Até a próxima análise.